tarde. Estou dando início mais uma vez a outra live com o tema o LGBT indígena no contexto atual. Só estou esperando o nosso parente Emerson entrar aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Como vocês estão? Olá, boa tarde, parente. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Estou bem. E você? Me ouve bem? Tudo ótimo. Fala um pouquinho mais alto, que seu áudio está um pouquinho. Espera um pouco. Pegar que com o fone fica melhor. Você me ouvir. Você consegue me ouvir bem? Bom? Você consegue me ouvir bem? Estou sim. Então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Pelo aceitar o convite, na verdade. Venho saudar a todos com boa tarde, né? Estamos em momentos diferentes, né? Por conta do isolamento social. E eu estou em casa, então por isso eu estou sem máscara. E gostaria de te agradecer também, né? Por se ter disponibilizado para estar aqui, falar um pouco da sua vivência, do seu povo. Aí eu vou pedir você para se apresentar para os nossos companheiros, parentes que estão vendo. Mas eu que agradeço primeiro pelo convite, de estar tendo esse espaço aqui para falar sobre uma causa muito importante. Para quem não me conhece, sou Emerson Pataxó, comunicador indígena, atuo dentro da mídia índia. Atualmente também estou como secretário executivo da Associação de Jovens Indígenas Pataxó, que é uma instituição que representa a juventude Pataxó aqui no município de Cabral e pelo restante da Bahia também. Muito obrigado. Né? Aí, entrando no assunto, né, sabemos que nós, indígenas LGBTs, estamos sofrendo muito, né, no contexto atual. E eu queria que você explicasse para a galera como que tá sendo esse desafio para você como representante, né, tá lutando por esses direitos. Estamos lutando, na verdade, né? Eu queria que você falasse um pouco para eles. Bacana. Falar desse contexto da população LGBT indígena é um tanto meio que um tabu, né, nesse momento atual do Brasil. Primeiro porque as nossas aldeias, os nossos povos, sofrem com a grande influência, né, das religiões cristãs, católica e protestante, dentro de suas aldeias. E essa visão da igreja, ela acaba mesmo que interferindo, né, na nossa cultura. Não somente pela questão LGBT, como outras causas também. Mas se a gente faz uma análise de forma geral para a população LGBT hoje em suas aldeias, é um tabu que não se discute, né? Não sei se é por medo ou por preconceito, mas a gente vale ressaltar que, em meio a tanto esse tabu, as comunidades indígenas, por exemplo, ela não existe essa violência, né? Como a gente vê fora das aldeias, né? A gente vira e mexe aí vendo na TV que travesti vem sendo assassinada, paulada, né? Principalmente a população trans e travesti é uma das que mais sofre. A gente faz essa leitura dentro da aldeia e a gente não consegue enxergar, na verdade, essa violência extrema. Né? Embora exista, assim, esse preconceito, né? Essa homofobia dentro das comunidades, mas a gente tem sido muito privilegiado nesse sentido de que a violência, de fato, não tem chegado a gente. A violência é essa que a gente
ver os nossos irmãos e irmãs sofrendo lá fora. E, como eu disse, essas vivências dessas igrejas atrapalham muito a visão, né? Existem povos, por exemplo, que era muito comum, né, ter indígenas LGBT dentro de suas comunidades, mas hoje em dia já não existe tanto é, essa liberdade. Vale lembrar que o primeiro caso de homofobia no nosso país foi sofrido por um indígena da etnia Tupinambá, né, lá no estado do Maranhão. Eu não sei se vocês conhecem essa história, né, mas o Tibira, ele foi morto, né, foi estraçalhado por um canhão e era indígena lá daquele estado. E se a gente faz essa leitura que a gente vive hoje, a gente também encontra nesse ato de primeira homofobia, né? Primeiro caso de homofobia no país. Quem matou Tibira foram os católicos que atuavam naquela região, né? E realmente, né, foi o primeiro caso de homofobia que teve, né, no nosso, como parente indígena. E os pessoal estão perguntando aqui qual etnia que somos, né? Eu vou falar aqui rapidamente, eu sou tupiniquim, do Espírito Santo. É, o Emerson é Pataxó, como ele tinha dito, acho que a pessoa não ouviu, né, quando entrou. Né, e vale a pena ressaltar também, né, Emerson, que está sendo muito desafiador para a gente, né, nesses tempos agora de pandemia também, porque além da saúde da nossa comunidade, tem a nossa como LGBT. Às vezes a gente sofremos, né, agressões verbalmente por redes sociais, por estar defendendo nossa causa, né, como indígenas LGBT. E vem tudo isso impacta muito, né, na nossa vida e envolve a saúde mental da gente, né? É muito interessante você ter comentado em relação a isso, porque a gente vê, tanto na minha aldeia quanto em outras comunidades, e aí a gente fala sobre a questão de saúde, né, como a gente está nesse tempo de pandemia, e as questões que envolvem a população LGBT no meio da saúde, ela é um meio tanto que precário, porque, por exemplo, a gente sabe que existem pessoas que estão agora passando por transição, né? Seja nascido homem ou nascido mulher e não se sente bem no seu corpo. A gente faz essa leitura que dentro dos postos de saúde, por exemplo, essas pessoas não têm esse amparo, né? Como o SUS deveria amparar essas pessoas. É importante a gente pautar isso também, porque é um direito das pessoas se tornar aquilo que se sente melhor, não é verdade? E, como eu disse, isso acaba meio que atrapalhando, né? A gente precisa dar essa seguridade para essas pessoas a terem o seu direito, né? Então, aqui na minha aldeia, aliás, existem no mínimo assim uns 3 casos de pessoas que nasceram biologicamente homem, né? E agora está fazendo parte dessa transição e que não encontram nenhum tipo de apoio nesse sentido. Eu ia até te perguntar, né, sobre como que é os casos na sua aldeia, como que foi o acolhimento dessas pessoas, se elas chegaram até você como um representante, né, que está lutando pelos nossos direitos, né, se alguém já chegou em você da família LGBT para falar. Olha, primeiro, assim, nós que enfrentamos isso, né, que damos a nossa cara a tapa, acaba que se torna uma referência, né, para as pessoas. E a gente sabe que como tem todo esse tabu de discussão, existem muitas pessoas que não têm coragem de se assumirem, assim, né, é, em alguma letra aí dessa sigla. Então a gente acaba tendo essa referência dentro da comunidade, né, e muitas das vezes eu recebo, sim, mensagens no Facebook, né, nas minhas redes sociais, de pessoas falando em relação ao que elas passam dentro de suas casas, dentro de suas comunidades, né? Porque essa influência mesmo que se tem de uma visão deturpada do que são, do que é, aliás, essa população LGBT, acaba que afeta diretamente dentro da família, né? E aqui é muito comum, por exemplo, as pessoas apoiarem a população LGBT fora de sua casa, mas quando é alguém de sua casa, aí o mundo desaba, né? E a gente não culpa essas pessoas, essas famílias, porque de fato isso é um histórico da nossa sociedade, né? Então o que a gente tem que fazer isso é essa luta, né? De desconstruir essa mente, desconstruir esses pensamentos assim que tem sobre a população LGBT. Acho que a gente tem que mesmo iniciar esse diálogo dentro das nossas comunidades.
E a gente tem pautado isso muito dentro do movimento indígena. Aqui na Bahia, por exemplo, existiu um primeiro encontro da população LGBT indígena da Bahia, né, que foi dentro do acampamento dos povos indígenas da Bahia, ano retrasado, foi ano passado, se eu não me engano, que aconteceu isso. Esse ano teria novamente, mas devido a todo esse caos que a pandemia causou, nós não tivemos essa oportunidade de reunir essa juventude que esteve no ano passado para discutir esses temas. Inclusive, discutiu dentro de um acampamento com caciques e cacicas, né, lideranças do movimento indígena da Bahia, e que estiveram dispostos a ouvir os nossos recados e o que a gente de fato tinha para falar para esse movimento, inclusive com o apoio do governo do estado da Bahia. Sim, é importante também, né, ressaltar aqui, né, que lutamos muito para conquistar espaço e mesas como espaços políticos, saúde, porque somos pessoas também, né? Muitas pessoas, a sociedade, na verdade, julga a gente como, por ser indígena LGBT, né, como se não houvesse nenhuma importância conosco. Eles descartam, né? Nós esquecem, põem ele no esquecimento e não queremos isso, né? Aí são um dos desafios que enfrentamos também, né? Para conquistar esses espaços, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua vivência quanto indígena LGBT em relação a esses debates, mesas, convites. Bacana. Sabe que uma vez eu estava em Brasília participando de um seminário internacional que debatia a questão da educação e também a questão da saúde pública, do HIV/AIDS, né? E eu cheguei trajado dentro do evento, né, com minha tanga, com meu cocá, com meu colar, e uma pessoa olhou para mim e disse que tinha, quando me viu entrando da sala do evento, falou que tinha visto toda uma cena que ele tinha ouvido dentro da própria casa dele, né? Que as pessoas às vezes têm essa imagem deturpada que os indígenas, que os povos indígenas são uma coisa totalmente diferente, né, da população não indígena. E aí ele me falou que a mãe dele não aceitava ele enquanto gay e usou a gente como referência, né? Que minha aldeia não tinha gay. E, e aí eu dei risada para ele, falei, não, existe se nós somos iguais a vocês, né? Em todos os modos. Nós só temos uma cultura diferente, a gente tem uma cultura diferente das suas, temos crenças diferentes, né? E, e é isso, né? A minha vivência enquanto LGBT, ela sempre foi muito tranquila, porque semana passada eu participei de uma live e eu até comentei em relação a isso, que eu nunca me senti dentro de um armário, por exemplo, né? Eu sempre fui eu mesmo, nunca tive essa problematização de me aceitar e de falar para as pessoas, né? Eu só não andava falando para todo mundo, mas se uma pessoa, em qualquer lugar que viesse me perguntar qual era a minha orientação sexual, eu a respondia sem problema algum, né? Mas como a gente cresce e em algum momento a gente precisa se posicionar, porque quando a gente se posiciona, a gente encoraja outras pessoas, né? Eu converso muito com um amigo meu, o Nyocharu Pataxó, ele é uma das referências também, né? Não sei se você conhece, alguns conhecem como Nyocharu, outros conhecem como Jefferson Pataxó. Ele tem um canal no YouTube chamado Papo de Índio, onde ele debate essas questões de gênero, né? E eu também já tive uma participação dentro do canal dele. E aí eu falava assim com ele antes de eu falar, me assumir assim como as pessoas falam, né? Eu falava, olha, amigo, você sabe que eu não tenho problema algum em dizer o que eu sou, o que eu sinto. E aí ele sempre afirmava para mim que é importante se posicionar mesmo, né? Porque a gente acaba encorajando e acaba trazendo pessoas para o nosso lado. A gente consegue ser um ombro amigo do outro, a gente consegue apoiar o nosso próximo, que às vezes não tem essa facilidade, né? De falar o que sente e do que gosta. E a minha vida sempre foi muito tranquila em relação a isso, né? Eu nunca tive essa dificuldade de me autoafirmar enquanto LGBT. Na verdade, anteriormente eu não sabia nem o que significava ser LGBT. Eu somente era aquilo que de fato eu sempre fui, né? Mas existe muito essa dificuldade dentro das comunidades e assim eu e você
e outros parentes, talvez, que sejam LGBT, que estejam nos assistindo, o recado que eu mando é que a gente tenha essa coragem de, de se assumir, de levantar uma luta dentro da nossa comunidade. Porque enquanto a gente fica calado, muito tempo passa e a gente acaba não conquistando nada. E nós precisamos ocupar os espaços da comunidade, assim como da sociedade, para ter uma sociedade mais digna, uma sociedade mais respeitosa e uma sociedade que respeite as diferenças. Então, esse é o nosso papel enquanto liderança, enquanto ativista LGBT. É realmente verdade, né? Você falando aí pode estar ajudando muitas parentes da gente que até mesmo não indígenas, né? A se motivar a ser a gente mesmo, não ter vergonha, não sentir medo de represária, porque estamos aqui mesmo para dar a cara a tapa. São mais de 520 anos, né, de resistência indígena e não vai ser a sociedade, não vai ser esse mundo cruel que vai nos parar. Enquanto existir indígenas, né, vai ter sim luta. Infelizmente, não era para ser assim, né? Mas é o jeito, né? Porque se a gente não lutar, a gente não vai conseguir conquistar nossos espaços. E é bom também, né, avisar as pessoas que estão nos ouvindo que cada cultura é diferente, né? Às vezes, como você falou aí, como que foi na sua comunidade para te aceitar, foi bem tranquilo e tal. Já na minha é um outro contexto, né? E de outra etnia também já muda um pouco. Aí eu queria que você explicasse um pouco para eles essa diferença que é. Olha, quando a gente fala de indígenas aqui no nosso país, às vezes as pessoas, aliás, do nome indígena falam de nós como se fôssemos um tipo só, né? Só um povo. Na verdade, existem diversas nações de indígenas, né? Essa é a verdade. E para falar disso, a gente precisa também falar que nenhum povo é igual ao outro, né? Às vezes a crença do meu povo não é igual à crença do povo tupiniquim, não é igual à crença do povo caiapó, por exemplo, né? O que se acredita é diferente, né? A forma que a gente lidar com a natureza é diferente. Então, assim como tudo é diferente, não seria diferente essa questão de aceitação, né? Desse debate do movimento LGBT. Eu acredito também que o que tem influenciado muito na minha questão foi que a minha aldeia é uma das maiores aldeias da América Latina. Ela está, inclusive, entre dois municípios importantíssimos para a economia do estado da Bahia, que é Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, né? É uma aldeia urbana e talvez isso tenha facilitado essa aceitação. É óbvio que isso seja verdade. Mas talvez uma aldeia que esteja lá no meio do mato, né? Pessoas que quase não têm esse contato com a cidade, a leitura que se faz disso é totalmente diferente, né? Pode ser pior e pode não ser, né? Porque embora seja lá longe, às vezes a crença do colonialismo, né? Dos colonizadores, perdão, que chegaram aqui, ainda estão impregnadas dentro dessas comunidades, né? A gente acha que não chegou, mas chegou sim. Não tem existe uma porcentagem muito pequena dessas aldeias que não foram atingidas, né, pelos colonizadores que chegaram aqui em 1500. Então, toda essa visão católica, cristã, ela, ela acaba meio que afetando, né? E aí a gente traz para a realidade de hoje, a igreja cristã protestante, por exemplo, existe um debate e um preconceito, uma LGBTfobia muito mais firmada do que a igreja católica, por exemplo, que tem sido menos agressiva nesse momento, né? Eu tenho dito que a igreja evangélica foi pior e está sendo pior do que a igreja católica, né? Porque a igreja católica, ela pegou os nossos e matou, mas não conseguiu matar todas, né? Todos os nossos parentes de outras etnias ou da nossa própria etnia. E a igreja católica, a evangélica, aliás, não tem precisado matar as pessoas. Elas matam a nossa cultura, né? Através dessa lavagem mental que tem feito nas pessoas, né? De que quem entra hoje na igreja evangélica não pode mais colocar seu cocá, não pode mais entoar os cantos aos seus ancestrais, né? Porque quando a gente canta, a gente também cultua a nossa ancestralidade. Então, é um debate muito amplo se fazer isso, né? Porque a visão do seu povo sobre isso é muito diferente da minha, do meu povo, né?
Então, a gente precisa compreender que a gente fala aqui de povos indígenas, não só de um povo, não só de indígenas, mas de povos indígenas. E nós estamos é, à mercê disso, né? Cada um tem sua particularidade e eu acho que o diálogo, né, e tentar levar esse diálogo de uma forma não invasiva dentro das comunidades, a gente consegue fazer toda essa mudança que a gente almeja, né? A gente não quer ser melhor do que ninguém, jamais. Eu acho que o que a gente busca aqui é igualdade de direito de se autoafirmar, de ser liderança indígena, mesmo sendo LGBT, né? Como eu estava falando da vida do Nutiaru, do amigo Jefferson, ele é bissexual, mas ele tinha muito medo de se autoafirmar enquanto bissexual, porque ele achava que se ele um dia se assumisse enquanto bissexual, as nossas lideranças poderiam excluir ele do cargo de liderança, porque ele já exercia um cargo de liderança dentro da aldeia. E ainda bem que não, né? Ocorreu que isso não aconteceu. Muito pelo contrário, a gente recebeu muito apoio mesmo dos nossos caciques. É, verdade. Precisamos sempre, né, desse apoio, porque como somos a minoria nessa parte, né, da família LGBT, então precisamos sim do apoio da comunidade, de, nossa, é tudo pra gente nesse momento, né, nesse tempo, na verdade, né, porque sempre existimos mesmo. Só que foi um assunto que nunca foi falado, né. Inclusive, quando eu me assumi como indígena gay, as pessoas vieram me perguntar, os não indígenas, ah, existe índio gay? E, tipo assim, ficou aquela pergunta norteadora, né? Aí, em relação a você, assim, qual foi os seus, qual tem sido o desafio, assim, que você está enfrentando com muita dificuldade em relação a esse movimento todo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele. Olha, eu acho que o primeiro e maior desafio de nós, enquanto indígenas LGBT, eu acho que é tentar tecer, né, como que faz esse debate dentro da nossa comunidade. A gente tem primeiro conversado entre nós, né, obviamente, e acho que esse diálogo entre nós, primeiramente, para nos organizarmos, é mais importante do que a gente entrar na comunidade e fazer de vez, né? E aí a gente começa a tentar compreender as particularidades, né, de cada liderança e de cada cacique também. A gente precisa fazer isso. E a nossa maior dificuldade tem sido realmente essa, né, de tentar entender como é que se faz. E, e aí, por exemplo, quando eu falei do encontro que teve a nível estadual num, no acampamento Terra Livre da Bahia, né? Eu acho que teria sido um marco ali para a gente fazer esse segundo encontro. Eu acho que a gente voltaria com toda a força, né? Então a gente tem se apegado muito a alguns movimentos de apoio à população LGBT, como a União Nacional LGBT, né? A UNA, que é uma grande parceira da gente, e a gente tem tentado se apegar a eles mesmo para fazer, né, esse debate mais amplo de conhecimento, até porque, de fato, é uma área do movimento social que é muito novo para nós, né? Embora a gente já tenha feito esse debate entre nós, mas compreender de forma geral tem sido muito novo para nós. É, realmente, verdade. Tem pessoas, tem telespectadores aqui, né, fazendo algumas perguntas. Aí eu queria deixar esse tempo, né, que temos aí, que não é muito, né, para estar respondendo, né, eles sobre algumas dúvidas que eles têm. Tô olhando aqui, e tem muita gente falando que não sabia, né, dessa nossa luta como indígenas LGBT, né? Então já estamos passando uma visão, conhecimento, né, partilhando nossas vivências, né, para eles. Eu acho que nós precisamos de mais momentos como esse, né? E colocar mais pessoas LGBT para fazer esse debate. Eu acho que no Instagram a gente não consegue colocar mais de duas pessoas, né, para fazer uma live. É, Mas talvez em outra rede social, em outro programa de vídeo, a gente consiga fazer um encontro maior. realmente eu vi aqui que uma parente, não sei se a parente perguntou quando vai ter a próxima, né? Vamos organizar direitinho aí e reunir o máximo de parentes, né, que tá nesse meio.
da gente LGBT e fazer uma live boa, bom assim, de várias, diversa, né? E transmitir, né? Sim, Para que as pessoas tomem conhecimento e passem a nos respeitar, né? Assim como indígenas e LGBTs, né? Porque antes de ser LGBT, somos indígenas. é verdade. Então a gente precisa organizar. Eu estou tentando ler aqui algumas perguntas. É de fato a gente organizar. Eu acho que esse momento que a gente vive é crucial, né? A gente fala da nossa sobrevivência nessa pandemia, mas a gente também tem que pautar a sobrevivência da população LGBT. A gente teme que essa violência que a gente assiste aí fora chegue dentro de nossas aldeias. Porque desde a última eleição, o nosso país, o nosso Brasil, ele tem mudado de forma muito estranha. A gente vê o ódio crescendo no país de uma forma absurda. Né? O racismo, a LGBTfobia, a violência, vem crescendo de uma forma muito assustadora. Então a gente precisa se posicionar, precisa se organizar para a gente enfrentar tudo isso, né? Acho que a juventude LGBT tem um papel crucial nisso, né? E a gente tem que levar esse debate para para as nossas lideranças, para os nossos caciques e também buscar mais aliados, né? A gente precisa ser o ombro amigo das pessoas que precisam se assumir e que não se sentem à vontade. A gente precisa garantir isso a elas, né? A gente precisa dar a cara a tapa por elas, porque se a gente dá a tapa a cara por elas, mais pessoas se encorajam para estar conosco nessa caminhada. A gente sabe que é difícil, né? Nós que nos assumimos assim e nos colocamos à disposição para fazer esse debate, a gente acaba sofrendo muitos comentários assim que às vezes tenta nos derrubar, mas a gente é forte, né? A gente consegue levantar a cabeça, a gente consegue se levantar de novo, né? E eu acho que essa luta é uma luta que nunca para, assim como a luta no movimento indígena é incansável, né? A gente sabe que às vezes a gente apanha um pouco, mas a gente precisa também saber se levantar. É verdade, realmente, né? Somos a prova viva disso, né? Que estamos aí. Aí teve um parente, um rapaz que perguntou: estão encontrando espaço dentro da mídia LGBT que ia mais em geral? Aí eu queria que você respondesse para ele. Espera aí, deixa eu ler de novo. É o Léo. Olha, em questão de mídia, assim, eu particularmente eu não tenho encontrado muito espaço, né? Uma mídia específica para essa população. Como eu disse no começo da live, eu sou comunicador indígena e atuo dentro da mídia índia, né? Embora seja um espaço diverso, né? Que ali, meu coordenador, por exemplo, é Guajajara, ele é gay, o Erisvan, e ele é meu chefe dentro da mídia índia. Mas não é nada específico, né? Para a população LGBT. Eu acho que é isso. A gente não tem encontrado muito espaço, não. Se for uma coisa de fato muito específica para nós, não. Mas na comunicação, de forma geral, nós temos feito alguns trabalhos para garantir o nosso espaço. E é até importante você falar, né, do nosso parente Erisvan, né? Um abraço, beijo para ele se ele estiver ouvindo a gente aí, que chegue, se essa live chegar até aí, né? Tem o Tibira, né, Emerson? Você já ouviu falar da página dos indígenas LGBT que ia mais? Eu conheço, sim, a página lá, mas até então não estou muito inserido nela. Né, é só para deixar aqui para as pessoas que perguntaram, é o Tibira. Eu vou postar depois no Stories falando sobre ele, vou deixar o link. Se eu conseguir, eu ponho lá. Mas é isso mesmo, parente. Estamos aqui, né? O tempo já tá bem curto, né? Estamos aí na luta, né? Tentando conseguir nossos espaços aqui. Temos que ocupar nossos espaços aqui em qualquer meio, educação, saúde, político, porque não tem essa de que índio tem que ficar na mata, não, lugar de índio é onde ele quiser. Somos indígenas, a gente luta para onde a gente quiser. Vamos ser médico, advogado, vamos ser tudo, professores, e que as pessoas passem a nos respeitar, né, como indígenas e LGBTs. Sim, com certeza, né? O nosso espaço é em todos os espaços que a gente quer ocupar, né? Não é só e principalmente assim quando a gente fala população LGBT, às vezes a gente é só chamado para falar sobre isso, né? Mas a gente tem que aprender
a população LGBT indígena estão em várias áreas, né? Estão na área da educação, na área do direito, né? Então a gente precisa começar a dar visibilidade a essas pessoas para além do debate próprio do movimento LGBT. As pessoas precisam compreender que existem profissionais em outras áreas e que, de certa forma, também representam a população LGBT. E a gente que luta tanto para ocupar, né, esses espaços, a gente também precisa sempre desse espaço de fala. Né? Realmente, cada live que a gente participa, né, é um conhecimento novo que a gente tem por sermos povos tão diversos, né? Uma cultura, cada cultura tão uma mais bonita que a outra, né? Vou, eu fico até sem palavras, né? A gente se sente tão gratificante para nós, né? Tá participando dessas lives, sendo chamados assim, né? Com muita luta também, né? Com certeza, que nada vem de graça pra gente, nunca veio, né? Sempre tem sangue ali envolvido no meio. E essa semana, né, semana passada, teve as lives falando sobre vidas indígenas importam, né? Aí teve a participação do Erizon, ele falou um pouco, né, do LGBT indígena. Aí você não pode participar, né? Mas deu tudo certo agora. Eu acho que a internet travou aqui um pouco. Eu acho que a internet aqui do parente Consegue me travou. escutar? Agora estou. Né, e é isso, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite de coração. São pessoas e pessoas que vão ver essa live e vão se encantar, vão ficar admirados, né? Vão ser quem elas realmente precisam ser, sem medo de se esconder, sem medo de voltar pro armário. Se voltar pro armário é para ter forças para sair, né? Depois e vamos passar com o nosso cocá, né? Como diz nosso parente Erivan, e vamos seguir nessa luta, né? Eu queria muito obrigado mesmo por você ter participado dessa live. Eu fico sem palavras para agradecer. Eu queria que você deixasse, falasse algum ressalvo para a galera aí, para eles ouvirem. Eu que agradeço o convite, né, de estar aqui. Agradecer todo mundo que está assistindo a gente, né, que acompanhou do início ao fim, e por ter nos escutado. Eu acho que essa escuta é importante porque quando as pessoas escutam, ela quebra um pouco do preconceito, né? O preconceito é aquilo que você julga, mas não conhece. Então, a gente, quando fala e as pessoas ouvem, a gente dá oportunidade a elas, né, de não serem preconceituosas, de não serem racistas, LGBTfóbicas. Então, por isso é importante essas ações e essas lives, né? E o que eu tenho a dizer mesmo em relação a isso é que a gente nunca tenha medo de ser quem somos, porque o medo, muitas das vezes, ele acaba gerando muito mais medo. Então, se a gente se encoraja, é possível que a gente encoraje aos outros, né, e as outras para manter sempre a luta. E nós possamos sempre estar unidos, né, nesse momento tão difícil, que ninguém possa soltar a mão de ninguém de fato, né? Porque a gente fala tanto isso de ninguém soltar a mão de ninguém, mas a gente precisa fazer isso na prática, né, de não soltar a mão de ninguém. Nós precisamos unir as juventudes indígenas, né, os jovens indígenas do Brasil inteiro, LGBT, para fazer esse debate de forma mais aprofundada, de uma forma é, muito maior, muito mais ampla, né, aliás. E é isso. Agradecer mesmo a você pelo convite e dizer que se precisar de mim, estou aí, né, para auxiliar no que for necessário. E que quem está assistindo a gente que possa seguir, né, o meu perfil. Todas as minhas redes sociais é @emersonpataxó. E é importante que fica por dentro da luta, né, de cada um de nós. Realmente, eu vou estar pondo também, né, o seu arroba lá para as pessoas que tiverem. Você tendo tempo, né, você responder eles, né, no privado. Mas é isso mesmo, Emerson. E muito obrigado mesmo por participar. E nos encontramos qualquer dia por aí. Depois que isso tudo passar, né, vamos estar aí, sempre na luta. Muito obrigado mesmo. Valeu, brigadão, até mais. Tchau.
Tchau, tchau.